Fala, nação rubro-negra! O Flamengo está oficialmente liberado para ir ao mercado e começar a reforçar o elenco. E olha, a expectativa é gigantesca. A torcida já está de olho em cada movimentação, cada bastidor, cada nome que aparece. Por quê? A diretoria prometeu que assim que a janela fosse aberta, os reforços seriam anunciados sem enrolação. E agora, meu amigo, a ansiedade só cresce. O torcedor quer saber quem vem quando vem e o mais importante, se vai chegar gente para resolver para vestir o manto e jogar. E o nome mais quente do momento é o do argentino Rodrigo de Paul, que está de saída do Atlético de Madrid e pode até pintar no Mengão se uma exigência maluca dele não for atendida lá no futebol dos Estados Unidos. Mas antes de mergulhar nessa novela, vamos falar da decisão que o técnico Felipe Luiz tomou e que mexeu com o time sub-20 do Flamengo. É o seguinte: hoje tem Fla-Flu no Brasileirão Sub-20, um clássico importantíssimo. E o Felipe Luiz resolveu liberar 5 jogadores que estavam integrados ao elenco profissional para descerem e jogarem com a base. A ideia é dar rodagem para essa molecada que vem treinando no time principal, mas que não tem tido muitas chances de entrar em campo. São eles Matheus Gonçalves, Loran Xuxa, João Vitor e o goleiro Léo Nané. Desses, o Loran já tá há um tempo com o sub-20, mas volta e meia sobe pro profissional para disputar um ou outro jogo. Já os outros 4 estavam mais fixos no grupo principal e vão descer só para essa partida justamente para manter o ritmo de jogo e a competitividade. O objetivo é, claro, manter os garotos prontos com a perna quente, porque mês que vem tem Mundial de Clubes da categoria e o Flamengo vai enfrentar ninguém menos que o Barcelona no Maracanã. Então esse jogo de hoje serve como preparação e não para por aí. O atacante Thiola, que também está com o sub-20, foi sondado pelo Volta Redonda, que disputa a Série B do Brasileirão. O clube tentou o empréstimo do jogador, mas o Flamengo segurou a onda. A diretoria decidiu manter o atleta no elenco de base justamente porque ele também faz parte dos planos para esse Mundial e, além disso, vem sendo importante nos jogos do Brasileiro Sub-20. E para completar o pacote de movimentações envolvendo os jovens do Flamengo, o Grêmio fez uma sondagem pelo Matheus Gonçalves tentando um empréstimo. A diretoria rubro-negra até viu com bons olhos a possibilidade de dar essa vitrine para o garoto, mas nesse momento a prioridade é uma venda para o futebol do exterior. Inclusive outros 2 clubes brasileiros, o Santos e o Red Bull Bragantino, também demonstraram interesse no jogador. A disputa tá ficando boa e a tendência é que o Flamengo consiga fazer um bom negócio com o atleta em breve. Agora segura essa notícia porque ela é excelente. O departamento médico do Flamengo trouxe uma atualização que deixou a torcida aliviada. O Dr. Fernando, responsável pelo DM, informou que todos os jogadores estão liberados para jogar com exceção do volante Eric Pulgar, que passou por cirurgia recentemente. Isso quer dizer que, tirando ele, todo o restante do elenco está à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de sábado contra o São Paulo no Maracanã. E olha, esse jogo promete. A expectativa é de casa cheia. A torcida deve lotar o Maraca. Já são mais de 40 mil ingressos vendidos e o clima é de decisão. Afinal, o Flamengo precisa vencer para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e continuar com a moral lá em cima nessa retomada da temporada. Voltando agora para a parte de contratações, que é o que o torcedor mais quer saber, o Flamengo já pode negociar e anunciar novos reforços. A janela de transferências abriu e a promessa da diretoria foi clara: não vão demorar para fechar com os nomes que já estão sendo trabalhados nos bastidores. A política do clube defendida desde a campanha presidencial do atual presidente é clara: profissionalizar o departamento de futebol e agir com rapidez e planejamento. Nada de perder tempo. E nomes já estão na pauta. 2 deles são Ezequiel, Barco e Jorge Carrascal, jogadores que já despertaram o interesse do Flamengo anteriormente e que podem se encaixar muito bem nesse elenco. E tem também a questão da possível venda do lateral Wesley para Roma. As conversas estão avançadas e o valor gira em torno de 25 milhões de euros, podendo chegar a 28 com bônus por metas. É uma negociação importante que pode render um bom dinheiro ao Flamengo e abrir espaço na folha para a chegada de reforços de peso. E é exatamente disso que o torcedor quer saber: quem vai chegar para vestir o manto e decidir quem vai ser o camisa 10 quando a Arrascaeta não puder jogar, porque é isso que está em jogo. No mês que vem o Flamengo encara o Internacional pelas 8ª de final da Libertadores.
O primeiro jogo é no Maracanã, o segundo no Beira-Rio. E nesse primeiro duelo, o time não vai contar com Gerson nem com Arrascaeta. Por isso, trazer um meia de criação é prioridade total nesse momento. Até agora, o único reforço anunciado oficialmente foi o volante Jorginho, que chegou na primeira janela antes do Mundial de Clubes. Mas a diretoria deixou claro que agora vai vir o chamado pacotão de reforços, com jogadores que realmente elevem o nível do elenco. E entre esses possíveis nomes, o mais comentado nas últimas horas é o de Rodrigo de Paul. O argentino, de 31 anos, está de saída do Atlético de Madrid e interessa ao Inter Miami Clube, que tem como grande estrela o Messi. Mas aí entra uma reviravolta que pode mudar tudo. Rodrigo de Paul colocou uma condição curiosa para assinar com o time americano. Ele quer a renovação de contrato do Messi antes de assinar o dele. Isso mesmo, ele só vai para o Inter Miami se o Messi renovar o contrato, que vai até o fim de 2025. E por mais que haja conversas em andamento para estender esse vínculo, ainda não tem nada fechado. E se por acaso o Messi decidir sair, seja para a Arábia Saudita ou para qualquer outro destino exótico, o De Paul pode recusar o Inter Miami e ficar livre no mercado. E aí, quem sabe o Flamengo pode entrar forte nessa briga? O jogador é avaliado em cerca de 15 milhões de euros, um valor alto, mas que pode ser negociado. E o Flamengo, que já demonstrou interesse e tem ambição de fazer um grande mercado, pode sim tentar uma cartada ousada? Claro que tudo ainda é especulação, mas a movimentação existe. A amizade entre Messi e De Paul é notória. Eles são praticamente inseparáveis na seleção argentina, e o próprio Messi já bancou publicamente o nome do De Paul para seguir nas convocações. Por isso essa exigência não é apenas um capricho, é uma demonstração de lealdade ao amigo. Só que se essa renovação não sair, o Flamengo precisa estar atento. É uma oportunidade rara de mercado, e um jogador como De Paul poderia chegar para assumir uma posição de liderança dentro de campo. Enquanto isso, o elenco segue treinando forte no Ninho do Urubu, já de olho no jogo contra o São Paulo. Felipe Luiz tem comandado as atividades com intensidade, ajustando o time e pensando na melhor formação possível. E claro, sem contar com os 5 jogadores que desceram para o Sub-20, mas o restante do grupo está à disposição, o clima é bom e o foco total é na vitória. O Flamengo sabe que precisa começar bem essa nova fase da temporada e um triunfo diante do São Paulo pode dar aquela injeção de ânimo que o time precisa para embalar de vez. E assim a rotina do Mengão vai ficando cada vez mais agitada. Tem jovem sendo avaliado, jogador sendo sondado, propostas chegando, especulações rolando e muita expectativa por parte da torcida. A cada nova informação a internet ferve. Os nomes que surgem, as decisões do Felipe Luiz, as declarações do departamento médico. Tudo isso vai moldando o caminho do Flamengo para esse segundo semestre que promete ser decisivo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Mundial Sub-20, o calendário tá cheio e o Mengão quer levantar taça em tudo. A nação já mostrou que vai estar junto, enchendo o estádio, apoiando do início ao fim, e agora cabe ao time responder dentro de campo. E é isso que está em jogo. O Flamengo chega nessa fase da temporada com chances reais de brigar em todas as frentes, mas para isso precisa ser certeiro no mercado, inteligente nas decisões e principalmente competitivo em cada partida. Não dá mais para perder ponto bobo, não dá para vacilar. A hora é agora! A janela tá aberta, o campo tá chamando e o Maraca vai ferver. E o torcedor, como sempre, quer ver raça, amor e paixão. E para entender o tamanho dessa movimentação no Flamengo, é importante perceber como cada peça está se encaixando nesse momento decisivo. O time vem sendo montado com muito cuidado, e o técnico Felipe Luiz tem adotado uma postura firme, equilibrando a responsabilidade de manter o time principal competitivo com a necessidade de desenvolver os garotos da base. Ele sabe que o Flamengo não pode depender apenas de um time titular forte, precisa de um elenco profundo, preparado, com atletas prontos para entrar e dar conta do recado em qualquer situação. E quando ele decide que jogadores como João Vitor Joshua, Léo Nané Loran e Matheus Gonçalves devem descer para o Sub-20, não é rebaixamento nem punição. É estratégia, é visão de futuro. Esses garotos estão sendo lapidados dentro de um contexto competitivo, jogando partidas duras, clássicos finais. Isso faz toda a diferença quando eles sobem para o profissional.
Já chegam mais maduros, mais prontos, com entendimento tático, mentalidade de decisão, e essa sinergia entre base e principal é uma das grandes virtudes que o Felipe Luiz trouxe com ele desde que assumiu o comando técnico. Ele conhece o Flamengo, viveu como jogador, passou por conquistas, por derrotas, entende a cobrança da torcida, entende o que significa vestir esse manto. E agora, no papel de treinador, ele vem mostrando que não tá ali pra brincadeira, tá pra montar um time que jogue bonito sim, mas que acima de tudo saiba ganhar. E falando em ganhar o jogo contra o São Paulo no sábado, é uma daquelas partidas que não dá pra errar. O Flamengo sabe disso. Vai estar no Maracanã com mais de 50 mil vozes empurrando o time e com a responsabilidade de manter a liderança no Brasileirão. Não é só mais um jogo. É um confronto direto contra um adversário qualificado que vem crescendo na competição e que vai fazer de tudo para estragar a festa da nação. Mas o Flamengo se preparou, o elenco vem treinando forte desde a parada do campeonato, teve tempo para recuperar os jogadores fisicamente, corrigir erros, ajustar posicionamento. Agora é hora de colocar em prática tudo o que foi trabalhado. E com praticamente todo mundo à disposição, as opções são boas. Arrascaeta ainda não pode jogar por conta da suspensão na Libertadores e o Pulgar tá fora por lesão, mas fora isso todo mundo liberado. De La Cruz, que saiu mancando naquele amistoso contra o Bayern, tá bem e vai pro jogo. Gerson, Everton, Cebolinha, Pedro Luiz, Araújo, Léo Pereira, Alan, o time vem encorpado, vem com moral e vem com a pressão natural de quem precisa vencer em casa. E quando o Flamengo joga em casa com o apoio da torcida, a história é outra, a atmosfera muda. O Maraca vira um caldeirão e o time cresce. E é esse o clima que a diretoria quer manter, um time vencedor, competitivo, com elenco forte e torcida ao lado. Por isso que as contratações dessa janela são tão importantes. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. É trazer jogador que chega para resolver, que não precise de adaptação longa, que entenda o tamanho do Flamengo e queira fazer história aqui. A chegada do Jorginho, por exemplo, foi uma aposta segura, jogador que conhece o futebol brasileiro, tem experiência de Europa e chegou com vontade. Mas o torcedor quer mais, quer nome de peso, quer saber se o Depou vem. E a verdade é que o Flamengo nesse momento trabalha nos bastidores com inteligência. A diretoria evita vazar nomes antes da hora, justamente para não inflacionar negociação, mas já deixou claro que reforços virão. E quando se fala de Depou, o assunto esquenta. Porque além de ser um jogador de Copa do Mundo titular da seleção argentina, ele é um meio-campista completo. Marca, apoia, finaliza, lidera. É o tipo de atleta que encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que o Flamengo vem construindo. Só que, como já foi falado, a condição imposta por ele é inusitada, só vai assinar com o Inter Miami se o Messi renovar. E se essa renovação não acontecer, o Depou vai repensar tudo, e aí o Flamengo pode entrar na jogada com mais força. Não é fácil, claro, a concorrência é grande, o custo é alto, mas se tem um clube no Brasil hoje com estrutura, poder financeiro e projeto esportivo para atrair esse tipo de jogador, é o Flamengo. O Flamengo tem visibilidade, joga Libertadores, tem torcida gigante, estádio cheio, calendário competitivo. E isso pesa na decisão do atleta. Ainda mais quando o cara já tá de saída da Europa buscando um novo desafio. A América do Sul começa a se tornar atraente de novo, principalmente para quem quer estar próximo da seleção. Quer ritmo de jogo, quer disputar títulos. E se o Flamengo conseguir montar um projeto sério ousado, mostrando para ele que aqui ele vai brigar por tudo, quem sabe não convence o argentino, o torcedor sonha. E com razão, porque o clube vive um momento em que é possível sonhar alto e as movimentações não param por aí. Com a possível venda do Wesley para Roma, o Flamengo pode abrir espaço para trazer também um lateral mais experiente, talvez até alguém de fora, dependendo do que surgir no mercado. A proposta da Roma já está na mesa 25 milhões de euros fixos mais 3 em metas. É muito dinheiro. Dinheiro que pode ser reinvestido no elenco, seja para bancar contratações, seja para ajustar a folha. E é assim que o Flamengo vem operando, sai um, entra outro, mas sempre com a intenção de manter o elenco no mais alto nível. E aí entra também a questão dos jogadores que já estão aqui e precisam dar a resposta. Alguns nomes que ainda não explodiram, que têm potencial, mas ainda estão devendo um pouco. A ideia é que essa pressão por reforços também sirva para elevar o nível interno,
todo mundo sabe que se não render vai chegar alguém para ocupar o espaço. A concorrência saudável é essencial num clube como o Flamengo. Porque o objetivo aqui não é só ganhar, é ganhar jogando bem, com intensidade, com autoridade. E nesse sentido, o retorno do Brasileirão vem em boa hora. O time vinha bem líder, mas precisava desse tempo para reorganizar. E agora é jogo atrás de jogo. Tem Brasileirão, tem Libertadores, tem mata-mata, tem decisão vindo aí. E o Flamengo quer estar em todos os lugares, quer ir longe em tudo. E mais do que isso, quer voltar a levantar taça? Porque a torcida já está esperando mais uma volta olímpica no Maracanã. Já faz tempo que o Flamengo não conquista a Libertadores e esse ano é um dos principais focos. A diretoria sabe disso, o elenco sabe disso, o torcedor sente isso e para encarar o Internacional nas oitavas vai precisar estar com o grupo fechado forte e entrosado. O jogo no Maracanã sem Arrascaeta e sem Gerson vai exigir muito do meio-campo e é por isso que esse setor é prioridade nas contratações. Pode ser o Depou, pode ser outro nome que ainda não surgiu na mídia, mas o certo é que o Flamengo vai atrás de alguém que chegue pronto para resolver. O time precisa de um cara que possa dividir a criação, que entenda a dinâmica ofensiva e tenha qualidade técnica para colocar a bola onde quiser. Alguém que não se esconda em jogo grande, que peça a bola, que chame a responsabilidade. E é por tudo isso que essa janela pode ser uma das mais importantes dos últimos anos. Porque ela não vai definir só o segundo semestre, vai moldar o Flamengo dos próximos anos. Um clube que se mantém no topo, que se estrutura, que investe bem e que sabe exatamente o que quer. A torcida quer títulos, claro, mas também quer ver um time que a represente, que entre em campo com sangue nos olhos, com garra, com vontade de vencer, que respeite a história e a camisa que carrega. E o Flamengo tá nesse caminho. Com Felipe Luiz no comando, com jogadores identificados com a base cada vez mais integrada, com estrutura de ponta e com uma torcida que é simplesmente absurda, a expectativa é enorme, os desafios são gigantes, mas o potencial também é. E é esse equilíbrio que vai fazer a diferença. Saber dosar o imediatismo com o planejamento, saber investir certo, saber dar moral para quem tá aqui e abrir espaço para quem merece. E acima de tudo, saber que o Flamengo é maior do que qualquer nome, qualquer jogador, qualquer técnico. O Flamengo é uma instituição que vive de glórias, que foi feita para vencer. E agora, com a temporada pegando fogo, chegou a hora de mostrar isso dentro de campo? Tá curtindo o vídeo, então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? Um burburinho que agitou os bastidores do futebol brasileiro nesta semana envolve nada menos que o Flamengo e a Qatar Airways. Fontes ligadas ao clube carioca indicam que as conversas entre a diretoria rubro-negra e representantes da companhia aérea do Qatar evoluíram rapidamente nas últimas semanas, culminando em um suposto acordo histórico de patrocínio. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente por nenhuma das partes, o clima na Gávea é de entusiasmo e expectativa. Segundo pessoas próximas à negociação, o contrato pode ser um dos maiores da história do futebol sul-americano, tanto em valor financeiro quanto em exposição internacional. A Qatar Airways, conhecida por seu envolvimento com grandes clubes europeus como o Barcelona e pela forte presença em eventos esportivos globais, estaria disposta a investir pesado para ampliar sua visibilidade na América Latina. E o Flamengo, com sua enorme torcida e recente protagonismo continental, seria o parceiro ideal. O que chama atenção é o timing da movimentação. O Flamengo, que nos últimos anos vem colecionando conquistas e aumentando sua presença global, pode, ao estar se preparando para dar mais um passo rumo à consolidação como uma marca de alcance internacional. A possível entrada da Qatar Airways reforçaria esse plano, colocando o clube no radar do mercado do Oriente Médio, algo que poucos times sul-americanos conseguiram até hoje. Nos corredores do Ninho do Urubu, o comentário é de que o acordo incluiria não apenas a tradicional exposição da marca na camisa, mas também ações conjuntas em viagens, marketing digital e até parcerias sociais e culturais. Há quem diga que uma turnê internacional em países árabes estaria sendo discutida como parte do pacote, o que reforçaria ainda mais a conexão entre o clube e a nova patrocinadora. Apesar do silêncio oficial, a expectativa é de que um anúncio possa acontecer nas próximas semanas, talvez ainda em julho, em um evento de grande porte que destacaria a importância do contrato.
Se confirmado, o acordo entre Qatar Airways e Flamengo pode marcar uma nova era para o clube carioca e, quem sabe, redefinir o patamar dos patrocínios no futebol brasileiro. Até lá, o rumor segue circulando com força nos bastidores, alimentando a curiosidade e a esperança da torcida rubro-negra. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!